E uma reportagem do jornal Financial Times revelou nesta semana que políticos europeus estão controlando os preços dos alimentos diante de uma disparada do custo de vida na Europa. Para quem acompanha a gente pela TV, a matéria está aí estampada e ela afirma que apesar dos preços mais baixos da energia, o crescimento do custo dos alimentos continuou a disparar. E países da Europa Central e Oriental, como a Hungria e a Croácia, passaram a limitar o preço dos produtos essenciais. É isso que está escrito lá no Financial Times. A notícia chama atenção porque a Europa tem apostado também em uma série de leis ambientais que aumentam as exigências para os países que exportam alimentos para lá. Uma dessas leis é a antidesmatamento, que foi aprovada agora neste mês. Vamos entender o que está acontecendo na Europa, que os governos começaram a controlar preço dentro dos supermercados, de acordo com essa reportagem do Financial Times. Para isso, a gente convidou o Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio e pode fazer uma análise muito precisa sobre esse tema para a gente. Caio, seja bem-vindo e conta para a gente o que está acontecendo na Europa, hein? Boa tarde a todos, enfim. É inacreditável, realmente, Kelly. Mas eu devo dizer, na década de 70, quando tivemos a crise do petróleo e foi inflação para todo lado, os europeus mexeram e tentaram congelar preços e trabalharam com preços. E naquela época eles perceberam a bobagem que isso era, assim como o Brasil demorou para perceber a bobagem que isso era. O que está havendo é uma guerra entre governo e varejistas. Por exemplo, vou citar uma frase deles. O varejista internacional diz que eu compro açúcar por €1,35 o quilo e sou obrigado a vender a €0,85. Porque você não congela o preço do produtor, você congela no consumidor. É inacreditável, mas é de fato uma guerra que está instalada nova, eles adoram isso, eu acho, agora passaram a gostar muito disso. Mas é um horror essa discussão que não ocorre desde os anos 70. Deixa eu dar uma ideia para você, Kelly. Sob a lógica da proteção aos mais vulneráveis, eles estão agindo como Cuba costuma fazer, para dar uma ideia disso, né? A Grécia limita a margem dos varejistas. Ela diz qual deve ser a margem na Grécia. Na Espanha, ela corta imposto, que é o IVA. Ela corta o imposto sobre alimentos, vamos dizer que é o menos agressivo sob a lógica de mercado, né? Ela está cortando na própria pele, né? E a Áustria regulamenta preços. Está regulando preços. É inacreditável, mas é real. É inacreditável. E aí, quando a gente leu essa reportagem aqui na produção do Hora H do Agro, eu confesso que eu, particularmente, eu li 2 vezes. Porque eu custei a acreditar no que eu estava lendo. De fato, os governos controlando o preço dos alimentos para tentar gerar uma sensação aí de bem-estar que, na verdade, não funciona controle de preço. Aí me gerou a seguinte dúvida, Caio. Na última semana, aqui no programa, a gente estava falando sobre a aprovação da lei antidesmatamento, que significa o quê? A Europa criando uma barreira e dizendo que não entrará na Europa nenhum produto de áreas de desmatamento legal ou ilegal. É uma barreira aos exportadores. E aí eu me pergunto, se sem essa lei vigorar, a situação está assim? Como que ela vai ficar se essa lei de fato pegar? Olha, essa é a crítica mais veemente que possa ser feita para eles. Quer dizer, você consegue reduzir o preço de alimentos tendo alimentos. Você consegue reduzir tendo volumes, né? Tendo, digamos, uma oferta superior até, eventualmente, à demanda de momento, tá certo? Que eles têm lá. Isso é que faz os preços caírem. Se você olhar a realidade do Brasil, nós fizemos nos últimos anos uma queda efetiva de números expressivos do peso, digamos, dos alimentos na bolsa de alimentos, digamos assim, dos mais necessitados, né, na cesta de alimentos. E a frase mais importante que existe nisso é que os limites de preço e todas as ideias semelhantes já se mostraram ineficazes durante o socialismo. Palavra de quem? Banco Central da Hungria. Você tem uma ideia como está legal a relação. Não é só no Brasil que a gente vê gente do governo dando pitaco errado com o Banco Central. Lá também é muito interessante, é o velho voltando. O Green Deal tem pinceladas do velho. Isso também é velho. O que o Green Deal traz de velho? Ele traz um modelo unilateral europeu
absolutamente desinteressado ou sem respeito com qual lei ou com qual regra você tem no seu país. Nós temos aqui o desmatamento legal, que é lei, que é o nosso Código Florestal, e o ilegal. Para eles não interessa, é desmatamento zero. Então, é a volta do velho com muita veemência, o que para mim traz uma outra coisa, Kelly, que eu devo dizer, apesar de ser uma coisa desagradável, mas devo dizer, a Europa vai perdendo importância de uma forma real. E se apega a essas coisas de uma forma muito perigosa. É isso que eu vejo. E aí a questão que fica muitos da nossa audiência já se perguntaram, né? Será que essa lei antidesmatamento, ela vai pegar? Porque uma coisa é o papel, que aceita tudo. Outra coisa é a vida prática. Se sem uma lei que limita a entrada dos alimentos, a gente já vê os governos congelando o preço em supermercado por causa da alta no custo de vida, como ficaria com a lei sendo implementada, Caio? É isso mesmo, quer dizer, se você olhar o mundo, da onde pode vir alimentos? É do Brasil, é da Argentina, é do Mercosul. E eles não querem assinar um acordo com o Mercosul, que está na mesa para ser assinado. De alguma forma, é um acordo feito lá há anos atrás, que não havia essa loucura toda de Green Deal, essa coisa do passado voltando. Então tem que ser revisto isso, nós temos falado isso constantemente entre os nossos países, os grupos privados produtores do Sul, que isso é essencial rever essa nova visão que tem uma dose, até certo ponto, histérica ambiental e hipócrita ambientalmente falando, na medida em que eles aumentam o consumo de carvão mineral de uma forma maluca, assim como estão prometendo investimentos na área de energia nuclear. Então, é uma situação difícil, que traz para a gente um problema, Kelly, não podemos fugir dele. Será ótima a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, mas não nesses termos que eles estão fazendo. Essa coisa de controlar preço, eu acho ótimo. Eu vi uma frase, fui atrás quando vocês me pediram essa questão, e vi uma frase muito interessante de um dos políticos importantes francês na Europa, dizendo que o controle de preços é viciante e é difícil largar o vício. Nós sabemos aqui também, e me veio à cabeça, Kelly, o Sarney mandando caçar boi no pasto, e coisas desse tipo. Vai ser muito interessante. Eu estou imaginando a autoridade suíça mandando caçar aquelas vaquinhas com aquele bate-sino no pescoço, né, para ver se reduz o preço da carne. Que coisa. É lamentável que a gente esteja aqui discutindo esse tipo de coisa, porque é realmente uma volta ao passado, como você disse, né? O controle de preço, uma intervenção no mercado. Para passar a régua nesse tema, Caio, o que importa para o público do agro que nos assiste? Porque, de um lado, há cadeias despendendo muito dinheiro para tentar se adaptar às novas regras europeias. De outro lado, há uma crítica de muitos grupos que dizem que a Europa não conseguirá colocar em prática essa lei verde. Qual é a sua visão para a gente passar a régua nesse tema? Olha, tem duas coisas práticas. Vamos falar em coisas práticas. A primeira coisa prática é que você tem que ter o apoio de todos os estados da União Europeia para que isso vingue. E tem vários países que estão colocando dificuldades nisso. Por exemplo, você está acompanhando o que está acontecendo lá em cima, na Holanda. Uma crise constante com tratoraços e com os agricultores, digamos assim, realmente reclamando demais das medidas que querem impor para a gente, mas estão impondo para eles também lá, né? Então nós vimos lá recentemente, Kellen, a Alemanha e a Itália obrigando a União Europeia a voltar atrás, porque ela queria acabar com o motor de combustão interna em 2035. Foi obrigada a voltar atrás por ação da Alemanha e Itália. Eu acho que outras coisas vão ter. E acho mais, Kellen, e devo dizer para você, a situação é tão grave na União Europeia que eles querem muito mais o acordo com o Mercosul do que o Mercosul quer o acordo com eles. Eles precisam do Mercosul como da luz do sol, né? Então vamos ver, vamos ter paz de espírito, conduzir essa coisa nos interesses do país, com o nosso pessoal do Itamaraty sabendo negociar, com a OMC intervindo, mostrando que é ilegal quando a ação é unilateral, e vamos ver como é que fica. Eu vou fazer uma última pergunta, o nosso tempo já está esgotado, mas eu conversei há poucos dias com uma fonte que está muito
por dentro dessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia, é uma fonte também do agro. E essa fonte me disse que na época lá do governo Bolsonaro, quando Tereza Cristina começou a negociação, a reativar essa negociação do Mercosul-União Europeia, não haviam sido aprovadas essas leis que são leis paralelas, como a lei antidesmatamento, como a lei aquela que taxa carbono, entre outras. O que significa dizer que no momento atual há um grande risco para o agro, porque ele poderia se abrir à entrada dos produtos da Europa, mas enfrentar barreiras por essas leis novas, que são ramificações, e aí é o grande risco do acordo Mercosul-União Europeia. Você vê desta forma? Vejo mais. Olha, o nosso pessoal da frente, até quero fazer um novo elogio à frente parlamentar, isso que ela conseguiu agora aprovar, estava tanto tempo parado do marco temporal, isso tudo é um absurdo para não entrar no detalhe, mas bota a bola no chão. Mas ela imediatamente reagiu com uma lei, um projeto de lei que já começa a ser discutido, que é, digamos assim, o reflexo, o espelhamento para a Europa do que eles estão fazendo para nós. Ou seja, quando você compra um produto made in Greece ou made in France, ou seja, o que for, made in Europa, você está comprando um produto que foi produzido com base em energia fóssil, seguramente com volumes enormes de energia fóssil. Nós vamos colocar altos impostos sobre todos os produtos comprados da Europa em função desse espelhamento. Portanto, nós vamos reagir, estamos reagindo e temos gente muito competente sabendo fazer isso. Muito bem. Caio Carvalho, obrigada pela ótima conversa. Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, volte sempre, o espaço está aberto para você. Obrigado, um abraço a todos. A você também.